Fala pessoal, beleza? Feliz ano novo para todo mundo. Estamos por aqui no dia 1º de janeiro de 2021. Que seja um ano muito melhor do que aquele que passou, né? Que vocês todos tenham, sobretudo, saúde. A vocês e aos seus próximos, aos seus, literalmente, né? Vocês passem por isso tudo com saúde. Isso é o mais importante. Depois, ter juízo e tocar adiante, tá bom? Como sempre, falei, um vídeo nesse canal, independentemente de ser dia 1º, dia 31, a gente sempre tá por aqui com você. Agora eu quero falar sobre esse anúncio, né, da contratação do Vanderlei Luxemburgo. Não é novidade para ninguém que o Luxemburgo será técnico do Vasco da Gama. Isso foi anunciado na véspera, né, ali no 31 à noite e tal, né? E hoje a gente repercute isso aí. Bom, é o seguinte, se ele tiver o mesmo aproveitamento que ele teve no Vasco da Gama no ano passado, quando dirigiu a equipe, o Vasco escapa. Matematicamente o Vasco escapa. O Vasco pode chegar ali em 48, 49 pontos e escaparia da Série B. Mas a questão não é essa, né? A questão é que o Vasco da Gama recorre ali, como vários outros clubes já fizeram, ao tal fato novo, né? E que pouquíssimas vezes dá resultado. Eu me lembro, isso vem de, nossa, campeonatos atrás de campeonatos, né? 96, quando o Fluminense efetivou o Renato Gaúcho como técnico e como jogador ali no final, o Fluminense acabou caindo para a segunda divisão, não pagou a segunda em 97 e aí foi rebaixado de novo. O Internacional em 2016 teve 4 técnicos, né? Sendo nas últimas 3 rodadas Lisca doido e caiu. E esses 3 técnicos com perfis muito diferentes, né? Celso Roth, Argel, Falcão, Lisca doido. Não podia dar certo. E o Cruzeiro no ano passado são casos, é um outro caso também evidente, né? Teve Mano, teve Rogério Ceni, teve Abel, teve Adilson, caiu, gente. Por trás disso tudo, o mais importante não existe uma forma de pensar futebol. Quem contrata o Luxemburgo faltando 12 rodadas, no caso para o Vasco da Gama, são 12 jogos que faltam, não tem ideia do que pensa sobre futebol. Quem contrata o Vanderlei Luxemburgo hoje não tem ideia do que pensa sobre futebol, tá? Ele vai buscar um nome ali aleatório pelo que viu em 2019. Pô, o Luxemburgo tá bom. Fez ali um campeonato decente, empatou por 4x4 do Flamengo. Vamos trazer o Luxemburgo aqui, que vai que ele livra a gente do rebaixamento. Né? Então a mentalidade para início de conversa é super ultrapassada, né? Porque ela tem a ideia de criar o tal fato novo e de quebra ainda traz o Luxemburgo. Se você vir os 10 anos, olhar em retrospectiva os 10 meses, perdão, não 10 anos, que Luxemburgo viveu no Palmeiras e ver como o Palmeiras está hoje dirigido pelo Ricardo Sapinto, você vai ver que é uma enorme roubada contratar o técnico Vanderlei Luxemburgo. E é uma roubada pro Vanderlei também. O Vanderlei, ao aceitar esse tipo de convite, ele se coloca no lugar e do tamanho que ele tem hoje de fato. Ele escancara, eu sou isso. Eu não sou mais técnico de primeiro escalão. Eu sou técnico para ser fato novo de clube, para tentar tirar clube do rebaixamento ou da zona da confusão, como ele mesmo diz. É assim que ele se mostra ao mercado, né? Vale lembrar que se o Vasco for rebaixado, e para mim está fazendo tudo certinho para ser rebaixado, o Botafogo, esse já, me parece que já foi. Mas o Vasco, ele vai ter no Luxemburgo um culpado sim, porque ele tem 12 jogos. Como eu disse aqui, se ele repetir o aproveitamento que ele teve no Vasco no ano passado, num contexto muito diferente, em que ele até tira o Vasco ali da zona do rebaixamento com mais tempo, o Vasco escapa. Então, peraí, se o Vasco escapar, ele não vai chegar aqui e falar, não, eu tirei o Vasco da zona do rebaixamento, e aí é capaz de um clube em outra situação ir lá e falar, não, peraí, o Luxemburgo tirou o Vasco da zona do rebaixamento, então vamos trazer o Vanderlei Luxemburgo aqui, né? Então, da mesma forma que se ele salvar, certamente vestirá a carapuça de herói, a carapuça não, mas a capa de herói no Vasco da Gama, e se o Vasco cair, ele tem culpa sim, senhor. Tem culpa sim, senhor. Então o Luxemburgo, para mim, ele se mostra hoje esse tipo de técnico. Um técnico que vai ser chamado ali por um grande para tentar escapar do rebaixamento. Acabaram. No Palmeiras ficou muito claro, já era para mim claro, mas ficou mais óbvio ainda. Acho que, né, ainda mais para os amigos do Luxemburgo, que são tantos na imprensa, que ele não tem mais nenhuma condição de dirigir um time do primeiro escalão
do futebol brasileiro. Aí resta o Vasco, aquela história, o falecido Eurico Miranda tinha aquela coisa, não, tem que ganhar do Flamengo, o Flamengo é outro campeonato, né? Então vai ter jogo contra o Flamengo, né? Vamos ver se esse outro campeonato, né, livra em alguma coisa a cara do Luxemburgo. O Flamengo chega como favorito, independentemente da forma como jogar com a equipe do Vasco da Gama. Como era no primeiro turno, em São Januário, num jogo tão logo após a demissão do Ramon, um Vasco que foi dirigido naquela ocasião pelo Alexandre Gracelli, que não tem a menor condição de ser interino. Os trabalhos do Gracelli, quando o Gracelli pegou o Vasco, seja naquela transição Ramon, Ricardo Sapinto, seja quando o Ricardo Sapinto pegou o vírus, ele mostrou que ele não tem a menor condição. Então o Vasco vai ao mercado e traz um técnico que está longe de render aquilo que já rendeu outrora, ele fica chateado. Eu entrevistei o Luxemburgo pela última vez, no início aí dessa história toda, foi abril, eu ainda estava na Rádio Bandeirantes, né? E ele já tem uma postura, desagradável, porque ele tem aquela postura, se você não fizer uma entrevista que o coloque para cima, ele começa a ficar pé da vida. E aí você vai fazendo perguntas, ele começa a te dar respostas atravessadas. Quando você toca na história dos técnicos, aí ele começa a apelar para aquela coisa, não, você tem que respeitar fulano. Não estou faltando com respeito nenhum ao Vanderlei Luxemburgo. No caso, ele me respondeu isso quando eu falei lá atrás, vem cá, você disse que o Abel, com a condição que o Jorge Jesus teve no Flamengo, provavelmente faria a mesma coisa. Ele falou, você tem que respeitar o Abel. Eu falei, não estou desrespeitando ninguém. Estou apenas fazendo uma pergunta em cima do que você falou e reconheço o valor do Abel. O Abel foi campeão da Libertadores com o Internacional em 2006, campeão mundial Interclubes em 2006. É bem verdade, perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo contra o Santo André, perdeu a Copa do Brasil com o Fluminense no ano seguinte, 2005, para o Paulista, mas tudo bem, respeito o Abel. Mas hoje é um técnico que para mim não tem a menor condição de dirigir um time grande, mas assim como o Vanderlei, respeito demais, o Vanderlei foi um dos melhores que eu vi. Brasileiro, tá? Ele e Tele Santana, espetacular, fora do Brasil, aí não, aí... Mas dos brasileiros, responda aí quem você acha. Para mim, Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei nos anos 90, até aquele título com o Cruzeiro em 2003, foi um absurdo. Mas depois perdeu completamente o bonde da história, acho que focou em outras coisas. Não sei o que aconteceu, não quero especular, não tenho informação também. E para ser bem honesto, pouco me interessa. O que me interessa é que o trabalho dele no campo caiu bastante. E sim, se o Vasco for rebaixado, o Luxemburgo terá culpa no cartório. Assim como se o Vasco escapar, ele tem ali, ele vai ter pelo menos entre os torcedores do Vasco que não querem o rebaixamento, a fama, ainda que fugaz, de herói. Satisfações, um feliz ano novo a todos.